Este canal, Talk Flow, não é um canal oficial do Flow Podcast, porém ele é licenciado, tem a nossa aprovação. E eu queria agradecer ao Talk Flow, que acho que parte foi culpa dele. Porque todo o corte que ele faz, ele coloca bota lá. o Apoia-se, eu acho que tem funcionado. Obrigado, mano, todo mundo que tá vindo aí, novas pessoas no Apoia-se. Verdade, eu não mandei um salve aí, mas chega nos e-mails ali, a galera chegando nova aí. Obrigado pela moral. O pensamento cristão, ele é binário, né? Ele estipulou, tipo, céu, inferno, bem e mal, e coisas que são divisões que são inconciliáveis, né? No cristianismo, o Lúcifer nunca vai ser conciliado, né? E esse tipo de coisa não acontece, por exemplo, em algumas tradições africanas, e também em algumas tradições asiáticas, japonesas, que o seu indivíduo, ele pode ser tanto bem quanto mal, e por isso você não vai julgar de uma maneira tão ferrenha o mal, ou você não vai esperar um bem tão santificado. Mas acho que isso também tá no cristianismo, de certa forma, né? Tá, mas o cristianismo, ele divide, ele não coloca, tipo, ele coloca uma dualidade muito mais pesada. Entendi. E tudo para ele, ou você busca a santidade, ou você vai ser o maligno. É correto colocar nessa categoria que você falou, por exemplo, a entidade Exu? Exu explica muito sobre isso. Primeiro que Exu ele foi demonizado pelos cristãos, né? Tipo, olhavam para a mitologia africana, Yorubá, e percebiam que não existe a figura de um demônio. Não existe o demônio nos Yorubás. E o demônio Quem são cristão. os Yorubás ali? Os Yorubás é um povo que existe há mais de 10 mil anos, um povo africano, e que eles foram trazidos para o Brasil e eles fundamentaram as religiões de matrizes africanas aqui no nosso país. Então, o sincretismo Exu é representado por um capeta, não é? Por um diabinho, não é? Porque os europeus olharam para Exu e falaram, olha, ele se comporta provavelmente como um demônio, porque ele não responde a ninguém, porque ele pode ser tanto o cara que leva a vida quanto o cara que leva a morte, e então ele deve ser o demônio, e para ele e pra gente ele vai ser o demônio, sendo que nas matrizes africanas Exu, ele é o mensageiro, ele é o que está na frente e que abre todos os trabalhos, é o cara que tipo vai guiar e que vai fazer praticamente o intermédio entre o ser, entre a pessoa e a divindade. Eu tive já bastante dificuldade para entender isso que você está falando. Hoje eu entendo porque eu fui procurar saber e tal, eu já li, depois que eu amadureci, eu acho, eu não sei, acho que a internet me ajudou nesse sentido, Sim. sabe, de abrir a minha mente e de procurar saber, e relações com outras pessoas também, conversar, como sempre. Mas ó, uma das coisas que eu lembro claramente na minha mente é que tinha uma amiga minha, uma vizinha, esposa de um grande amigo meu, que ela eu não sei exatamente qual era a religião, mas era alguma coisa de matriz africana, e ela postava bastante coisa sobre isso no Facebook, na época que se usava muito mais Facebook. E aí eu lembro que ela uma vez estava falando de Exu e colocou uma imagem de era uma foto de um ser. É porque eu não sei dizer direito como mas é um ser sentado num trono de caveiras, e era uma caveira com a capa preta, e eu olhei para aquilo e fiquei assustado. Pode ser Papa Legba. Eu não sei. Eu sei que eu olhei e fiquei, caraca, como é que isso aqui pode ser bom? Sabe, na minha cabeça funcionava assim, sabe? Ou é bom ou é mal, exatamente quando Sim. você tá falando. Isso estabelece toda uma visão de mundo. A nossa sociedade, que foi colônia, todos os países foram colônias, aplicaram esse pensamento cristão em toda a sua formatação, né? E por isso é difícil para a gente olhar para outros povos, para outras culturas e tentar entender. Imagina um mundo baseado no pensamento Yorubá. Ele é muito diferente do pensamento cristão, que vai querer julgar, vai querer punir, vai querer criminalizar, né? Tipo, o pensamento católico, ele é muito baseado em culpa, então ele culpabiliza a pessoa, você tem que entender sua culpa, você tem que... Eu digo isso porque eu fui católico durante quase 20 e tantos anos da minha vida, minha avó foi da pastoral da criança, eu toquei na igreja, então eu entendo que é muito baseado em você sentir uma culpa. Então você pega, por exemplo, um povo lá de uma cidade, uma região chamada Natal, na África, e é um povo que ele entende que quando você comete o mal,
é porque você está doente, porque o mal não é orgânico na sua espécie, na sua configuração. Ele não é total. Você não é totalmente mal. Então, quando na verdade você organicamente é bom e o mal é uma doença que infectou a sua existência. Entendi. Então, esse povo, quando você comete alguma coisa na sociedade, eles fazem um ritual que cercam a pessoa. E aí, esse ritual, eles ficam lembrando sobre como aquele cara que fez alguma coisa ruim, ele era bom, fica lembrando ele de todas as coisas boas que ele fez, até que eles falam salabona, que significa eu enxergo você, eu vejo você, e ele, preparado para aquele sentimento de entender que ele voltou para a essência boa, ele responde Chicoba, que então eu faço parte de vocês também. Mas aí não existia punição pelo mal feito dele? Não, é um ritual coletivo. Obviamente, só o cara vai lá, mata uma mina, aí você fala, você me deu pão. Não, mas acho que não é pra coisas idiotas assim, não. É pra coisas pequenas assim. Entendi. Tá. Não, só querendo entender mesmo. Sim. Porque, tipo, eu acho que o mundo ele é um pouco binário, se a gente for parar. Tipo, o mundo é também muito complexo. Ele é binário porque ele foi colonizado. Não. Saindo da questão sociológica da parada, mas olhando pra questão física. Você vai ver a energia, tem energia positiva e negativa. Você vai ver, tem o calor e tem o frio. Tá ligado? O universo... Tem coisas entre também. Tem, mas existem dois polos. Mas isso isso é muito interessante, porque isso tem a ver com o imaginário moderno baseado na ciência, né? Porque o imaginário antigo geralmente distribuía o mundo em 3, porque é manhã, tarde, noite. Então você tinha várias deusas, inclusive da Europa, dos celtas, que tinha uma versão jovem, adulta e velha, então o 3 é um número que, tipo, há milênios já está na sociedade. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, exato, né? Não, com certeza, eu entendo. Eu só digo isso de uma questão que, tipo, eu acredito muito nessa parada da dualidade universal, de verdade, é uma coisa que me guia, que me ajuda a navegar neste mundo, sabendo que isso é um princípio universal, que sempre vai existir uma dualidade, entendeu? Por isso que quando você fala que a Igreja Católica meio que trabalha nesse sistema, eu entendo talvez o porquê eles trabalhem, talvez faça um sentido científico. Mas esse pensamento dualista, binário, ele acaba criando outras binaridades, como o lance da civilização e do selvagem. Claro. Ele acaba criando também o lance do eu e do outro, e o outro sempre é o ruim, o outro sempre é o ser humano, ele consegue enxergar muito facilmente os dois polos extremos, mas não tão facilmente o que há entre eles, né? E eu acho que essa facilidade de percepção acaba direcionando a nossa sociedade para ter esse tipo de um comportamento talvez um pouco cego, talvez um pouco ignorante, e talvez também um pouco dualístico nesse sentido, de a igreja me diz que existe o bem e o mal, então só existe o bem e o mal, mas aí não é necessariamente culpa da filosofia cristã, ou talvez seja culpa de como a sociedade interpreta essa filosofia na modernidade. É um pensamento que só se reproduz com povos europeus cristãos. Então, nunca teve esse negócio de dualidade em outras culturas? Os outros povos, eles geralmente 3 é um número sagrado para os egípcios, e em África também você não tem só céu e terra, mas é céu, espírito e terra. Então você tem uma cosmovisão que compreende outras filosofias. Então, como é muito natural que seja padrão do nosso mundo ser baseado, ser construído, fundamentado com as filosofias europeias. Então, isso que foi quem colonizou todo mundo, quem ganhou, né, a guerra. Então, por isso que quando você vai enxergar uma outra filosofia, e eu digo isso porque eu também, às vezes, tenho dificuldade de entender outras filosofias, porque eu fui criado no sistema cristão da colônia. Então, para entender, para ler, tipo, mitologias iorubás, entender, peraí, quer dizer que isso não é nem bem nem mal, quer dizer que isso não é nem dia, nem... E quer dizer que esse pensamento talvez não promoveria uma colonização, porque o pensamento colonial, ele é o pensamento de eu preciso vencer para existir. A vitória da colonização, ela só existe pela derrota total daquele outro povo. Sim, e a colonização é muito mais motivada por objetivos não altruísticos do que ao contrário. É mais uma questão de agregação de poder à sua civilização. E necessariamente esse pensamento colonial, tem a discussão deocolonial, que é a discussão sobre como a gente
tira o pensamento, olha para outras filosofias, começou a chegar aqui na América Latina na década de 90. Tem um professor que é o Bonaventura de Santos Souza, professor da Faculdade de Coimbra de Portugal, que ele criou e cunhou esse termo chamado epistemicídio, que é a morte de outros conhecimentos. Principalmente porque a gente tem um conhecimento muito padrão, que é muito dominante e que fundamenta, e que ele está tão enraizado que ele já criou outros pensamentos ali. Entendi. Eu, pessoalmente, quando você fala isso, eu acredito que é muito verdade. Sim. Porque a gente... Tem muita coisa que a gente descobriu, tem muita tecnologia social que a gente desenvolveu, isso seja através das outras religiões ou das outras culturas, que normalmente a gente não integra a nossa vida, a gente simplesmente deixa cair no esquecimento, né? E eu acho que nessa lógica, a humanidade já deve ter descoberto muitas tecnologias e muitos avanços que simplesmente foram perdidos. A gente tem, inclusive, casos históricos que comprovam essa teoria de uma forma mais física, que foram as queimadas de inúmeras bibliotecas importantíssimas da humanidade, que possuíam, com certeza, conhecimentos que hoje seriam muito úteis e engrandecedoras à nossa sociedade, que foram simplesmente descartados por um motivo ignorante ou de pessoas que partiam de um preceito dualístico que não aceitavam o diferente, o estranho. E esse é um grande problema da sociedade. Acho que isso é bem justo a gente falar, né? Legal. Eu sou time Talk Flow. O Monark quer me desbancar, ele não quer me dar a premiação no final do ano, mas Talk ele vai me Flow dar chorando. É nóis, vamos fechar, galera. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora. Pois é. Não, eu acho ótimo. E lembrando que a gente agradece também essa galera que faz... Isso aqui tamo zoando, cara. Tamo zoando. Mete bronca, pode fazer aí.